Voltamos então com mais um OAB Cidadania. E nesse momento você vai acompanhar o nosso quadro Minuto Prerrogativas. Lembrando que prerrogativa não é garantia do advogado, é acima de tudo a garantia do cidadão. É a certeza que o seu direito será defendido na plenitude, com a garantia de ampla defesa. Então acompanhe Minuto Prerrogativa. A OAB Alagoas tem recebido diversas reclamações a respeito de longos e constantes atrasos na realização das audiências na Justiça do Trabalho. Muitas vezes, inclusive, inviabilizando que o mesmo advogado realize mais de uma audiência nas diferentes varas da referida Justiça. O artigo 6º do Estatuto da OAB garante que o advogado seja tratado com a consideração e respeito compatíveis com o livre e digno exercício da profissão. Nesse sentido, a Diretoria de Prerrogativas tem realizado constantes blitz buscando a fiscalização do cumprimento dos horários das audiências e tem atuado diretamente com a presidência do Tribunal e a Matra buscando a conduta colaborativa que possa melhorar a prestação administrativa e, consequentemente, jurisdicional da tão importante Justiça do Trabalho. A Diretoria de Prerrogativas está vigilante e atuante conjunto com o advogado. E a OAB Nacional não para de trabalhar pela valorização do advogado e pela defesa da sociedade. A OAB tem um papel importante na defesa da Constituição e da democracia brasileira. Acompanhe os últimos acontecimentos e os últimos atos realizados então pela OAB Nacional. Por requerimento apresentado pelo deputado federal Rogério Rosso, a Ordem dos Advogados do Brasil recebeu homenagem pelo Dia do Advogado, comemorado no mês de agosto. O presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, toda a diretoria, presidentes de seccionais, conselheiros federais, a ministra da Advocacia Geral da União, parlamentares, advogados e advogadas estiveram presentes. Para o presidente da mesa, deputado Rogério Rosso, uma justa homenagem que não poderia passar em branco. Nós estamos fazendo essa homenagem justa a essa carreira tão linda, tão brilhante, para que se faça justiça no Brasil de forma plena. Então é um dia de festa, é um dia de homenagens à OAB, aos advogados, às advogadas e eu diria uma homenagem à Constituição brasileira. Rogério Rosso, também advogado, disse estar muito à vontade e feliz com a solenidade e afirmou que o advogado, se antes foi importante no passado, hoje é imprescindível para a democracia e fundamental para a sociedade. O deputado disse ainda que o momento político-institucional pelo qual passamos no Brasil requer a união das instituições democráticas para iniciarmos uma nova história e ressaltou o papel da OAB nessa trajetória. Graças à OAB Nacional, doutor Lamar, uma entidade comprometida com a categoria, que eu tenho muito orgulho de defender, de não fazer parte da Nacional, mas de fazer parte dos quadros dos advogados, e entendo que a OAB sempre teve um papel preponderante na história do Brasil, principalmente a partir da redemocratização. E agora não seria diferente, doutora Grace. Em seu discurso, o presidente da Ordem, Cláudio Lamáquia, clamou por mais união e tolerância no Brasil e lembrou que celebrar a advocacia é, na verdade, celebrar a cidadania. Lamáquia destacou o papel do advogado, indispensável à administração da justiça, mas ressaltou que seu papel, de acordo com a Constituição, vai além. Nós não somos apenas indispensáveis à administração da justiça no campo processual. Nós somos fundamentalmente indispensáveis à administração da justiça no campo social. Este é o papel de todo advogado, de toda advogada brasileira.
O presidente da OAB afirmou que o parlamento, assim como a Ordem dos Advogados do Brasil, tem sido chamado como nunca para participar do debate nacional. Vivemos uma crise ética e moral sem precedentes e precisamos vencer e ultrapassá-la. Lamáquia disse ainda que não há democracia sem política e sem políticos e que a Ordem tem defendido o fortalecimento da classe política com a sua depuração e destacou ações da OAB em favor da sociedade brasileira, como a lei da ficha limpa e o fim do investimento privado para candidatos e em partidos. Uma das conquistas que, na nossa avaliação, foi das mais relevantes para o nosso país, que foi exatamente a conquista da ficha limpa, que veio a partir de uma lei de iniciativa popular, com uma participação direta da Ordem dos Advogados do Brasil e de diversas outras entidades da sociedade civil. Acabou sendo aprovada por este parlamento e hoje é uma realidade a fortalecer a política brasileira. Também podemos lembrar de outra conquista recente que tivemos a partir também de uma provocação da Ordem dos Advogados do Brasil, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta ao Supremo Tribunal Federal, aonde nós buscamos o fim do financiamento empresarial de campanhas políticas. Algo que está hoje absolutamente demonstrado, o acerto da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente também destacou o envolvimento da Ordem em debates atuais, criticando a proposta da PEC 241 de limitar os gastos em saúde e educação e que não podemos ter retrocesso em investimento na área da saúde e da educação. Ao comentar as chamadas 10 medidas contra a corrupção elaboradas pelo Ministério Público e em análise na Câmara dos Deputados, Lamáquia criticou alguns pontos, como no projeto de lei que criminaliza o Caixa 2. Nós não podemos aceitar, deputado Rogério Rosso, que se trave um debate e que se busque, através da alteração da legislação, por exemplo, se utilizar provas ilícitas em processos judiciais. A utilização hoje de provas ilícitas em processo judicial é exatamente nós trazermos para dentro do campo processual, primeiro, o descumprimento à nossa Constituição Federal. Mas mais do que isso, se nós aceitarmos esta ideia de produção de provas ilícitas para combater o crime, para combater a corrupção, para combater a morosidade processual, nós estaremos legitimando o combate ao crime, cometendo um novo crime. E também desaprovou propostas de redução do alcance do habeas corpus. No bojo destas medidas também nós temos uma proposição que é feita pelo Ministério Público de redução do espectro do habeas corpus. Sabemos todos que esta foi uma das maiores conquistas da advocacia e da sociedade brasileira a partir da redemocratização do país, que teve um ex-presidente, sempre presidente desta instituição, Raimundo Faoro, na interlocução direta com o então presidente Geisel para o restabelecimento do habeas corpus. É inadmissível se pensar em qualquer restrição a este instituto, que é o Instituto da Liberdade. O presidente da OAB Nacional lembrou ainda sobre um tema de fundamental importância para o fortalecimento do Estado Democrático de Direito, a aprovação da lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas dos advogados. Quando se fortalece a atuação profissional do advogado, se está fortalecendo exatamente o próprio Estado Democrático de Direito e a sociedade. Isto tem que ser compreendido por todos, notadamente pelos parlamentares. E finalizou destacando o compromisso dos advogados e advogadas do país para com a nossa democracia e a sociedade, por mais tolerância e menos arrogância, menos confronto e mais encontro. O Brasil está precisando disso, o Brasil precisa caminhar. E eu tenho convicção, senhor presidente, que os 1 milhão de advogados brasileiros estão prontos para assumir este papel que é seu. A ministra da Advocacia Geral da União, Grace Mendonça, destacou em seu discurso os valores éticos dos advogados e advogadas no exercício da profissão e a reverência prestada pelas leis do nosso país. E falou sobre a homenagem prestada pela Câmara. A Casa Representativa do Povo homenageia o advogado. Isso é muito importante também e tem também todo um significado diferenciado. Por quê? Porque o advogado é esse
profissional indispensável à administração da justiça. O advogado é esse profissional considerado pelo legislador constituinte originário como imprescindível, fundamental no Estado de Direito. Para a diretoria da OAB, a homenagem realizada mostra o reconhecimento da defesa da advocacia brasileira e da cidadania. O que a gente vê aqui hoje é que os deputados, homenageando os advogados brasileiros, reafirmam o compromisso de lutar pelas prerrogativas da advocacia, que, longe de serem privilégios classistas, se constituem condição indispensável para o exercício do nosso mistério a bem do cidadão brasileiro. Não só acredito com alegria que é recebido esta homenagem, mas principalmente com a clareza da importância de se fortalecer os instrumentos de defesa da cidadania e da democracia nesse atual momento crítico. E esse reconhecimento às advogadas e aos advogados do Brasil mostra que a Câmara dos Deputados está alinhada com a ordem na busca da melhoria da sociedade. Então, não só no que diz respeito à legislação, mas ao bem comum de toda a sociedade brasileira. Então, é um prazer enorme estar aqui todos. Lamáquia destacou que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, mas é um dos que menos devolve em políticas públicas, como saúde e educação, e criticou a proposta de investimento apenas de acordo com a inflação do ano, desconsiderando, por exemplo, o crescimento da população. E se nós tivermos apenas um crescimento do investimento na área da saúde na linha da inflação, nós vamos desconsiderar que a própria população vai crescer. Portanto, volto a dizer, se hoje nós já temos um problema real e efetivo no que diz respeito ao investimento na saúde, daqui a 5, daqui a 10 anos, nós teremos uma situação dramática. A PEC 241 determina o congelamento da obrigatoriedade do governo no investimento à saúde. Porém, se necessário, o governo investirá, o que para o presidente da ordem deixa a sociedade na dependência do governo. A luta da sociedade brasileira tem sido para colocar de forma obrigatória o investimento na área da saúde, seja nos municípios, seja nos estados, seja na União Federal. E com a PEC nós não teremos isto. Com a PEC nós teremos, evidentemente, uma limitação. Questionado sobre se adequações à PEC 241, principalmente nos setores de saúde e educação, forem feitas, ela seria aprovada com mais facilidade no Congresso, Lamáquia afirmou que esses pontos devem ser debatidos e que a OAB já vem trabalhando nisso. Ela merece um exame mais aprofundado e um debate pleno sobre ela. Isso nós estamos fazendo no âmbito da OAB. Eu já me manifestei inicialmente contrário no que diz respeito a estes dois temas, né? Duas políticas públicas indispensáveis, saúde e educação. Mas nós ainda estamos fazendo um exame técnico e no contexto mais geral da própria PEC 241. Lamáquia também criticou a possibilidade de revisão da proibição do investimento privado em partidos e candidatos. A OAB é autora da ação que levou o STF a proibir essa ação. A ordem vê isso como um verdadeiro retrocesso. Nós estaremos retrocedendo. Hoje nós temos a primeira eleição que está sendo regrada neste novo formato, ou seja, a partir do ajuizamento de uma ação da OAB junto ao Supremo Tribunal Federal, uma ação direta de inconstitucionalidade, nós tivemos a proibição do investimento empresarial nas campanhas. Esta é a primeira campanha que está se dando desta forma e nós já vemos que ela foi extremamente saudável e salutar esta decisão do Supremo, porque nós temos hoje campanhas que elas estão se desenvolvendo muito mais no campo das ideias, com proposições, do que campanhas midiáticas com superproduções. E a par disso nós ainda temos um ganho adicional, que é exatamente vermos as nossas cidades hoje limpas. De acordo com o presidente da OAB, Cláudio Lamáquia, a ideia do aplicativo é facilitar o registro de violações de prerrogativas de advogados de todo o país. O presidente elogiou a atuação da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas da OAB, que têm trabalhado na elaboração do aplicativo. Este trabalho tem sido desenvolvido pela direção do Conselho Federal, mas com um apoio, com uma interlocução e, acima de tudo, com uma dedicação muito grande, tanto da nossa Comissão Nacional de Prerrogativas, quanto pela Procuradoria Nacional.
O Procurador Nacional de Prerrogativas da OAB, Charles Dias, destacou que o aplicativo é mais uma poderosa arma que vem ao encontro do compromisso da atual gestão da Ordem de não deixar sem resposta nenhuma violação de prerrogativas que ocorra no Brasil. Esse aplicativo, entre outras funcionalidades, ele permitirá que se faça fotografias, que se faça filmagens, gravações, que se anexe documentos. E o importante de tudo isso é que toda a prova que será produzida durante a utilização desse aplicativo, ela será arquivada em um arquivo seguro dentro do Conselho Federal da Ordem ou nos conselhos seccionais, ou seja, ele não ficará no arquivo do celular. De modo que se o celular for perdido, for confiscado ou qualquer coisa aconteça, a prova estará disponível para ser usada no momento necessário. Jarbas Vasconcelos, presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, afirmou que o aplicativo vai representar um poderoso instrumento na mão da advocacia brasileira, que poderá acessá-lo sem nenhum custo com ligação direta ao Conselho Federal. O advogado vai acessar um processo no foro e o escrivão lhe nega acesso àqueles autos. Ele imediatamente pode acionar a comissão de prerrogativas. Imediatamente o presidente da OAB, o presidente da comissão, do Estado, pode ligar para o juiz, pode ligar para o corregedor do tribunal. Dependendo da situação, há uma chamada de emergência em que a seccional pode deslocar a sua equipe para acompanhar incontinente o advogado, no caso eventualmente de uma prisão, de uma situação mais drástica como um mandado de busca e apreensão, de um mandado de coerção coercitiva, o advogado vai poder acionar o OAB de onde ele estiver, em que situação ele esteja, às 24 horas do dia. Assim nós encerramos mais um OAB Cidadania. Você não pode deixar de nos acompanhar na nossa rede social, Facebook, Twitter, Instagram e mais uma vez, lembre-se do aplicativo OAB em suas mãos, com toda a atuação da OAB Alagoas e todos os detalhes sobre os eventos, os cursos, os convênios e tudo o que você precisa saber da OAB Alagoas. Mais uma vez, até a próxima oportunidade.